Achar um bom investimento para o longo prazo, olha, é um dos maiores desafios do mercado, né? Como que a gente faz para identificar aquelas empresas que são boas de verdade, ano após ano? Então hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que ajuda exatamente nisso, a estrutura BEST, que é basicamente um mapa para encontrar as melhores companhias nos setores mais sólidos da economia. Olha só o que a gente preparou. Primeiro, vamos entender a lógica por trás dessa estrutura BEST. Depois a gente parte para a ação. Vamos aplicar ela nos setores de bancos e energia e, em seguida, em seguros e saneamento. Também vamos falar de um caso bem particular, o de telecom. E no final, a gente amarra tudo num resumão com as principais conclusões. Bom, vamos lá. Para investir bem no longo prazo, não dá para ir no achismo, né? Precisa ter um método, uma base sólida. E aí que entra a estrutura BEST. Ela nos dá um caminho, um passo a passo, para a gente avaliar os verdadeiros pilares da nossa economia. E o ponto de partida de tudo isso são os tais setores perenes. Mas o que é isso, afinal? Pensa comigo, são aquelas áreas da economia que simplesmente não podem parar. Bancos, energia, seguros, saneamento, telecom, a gente sempre vai precisar desses serviços. A demanda é constante e, além disso, não é qualquer um que consegue abrir uma empresa e competir nesses setores, o que cria um fosso, uma proteção para quem já está lá dentro. Ok, então como a gente escolhe a melhor empresa dentro de cada um desses setores? A gente vai passar um pente fino com 3 critérios bem rigorosos. O primeiro é o retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, sempre acima de 15%. Traduzindo, o ROI mostra o quão boa a empresa é em pegar o dinheiro do acionista e transformar em mais dinheiro, em lucro. É um ótimo termômetro da qualidade. Segundo, a gente quer ver lucros que crescem de forma estável, sem aqueles sobe e desce malucos. E terceiro, um crescimento do lucro líquido acima de 9% ao ano. Isso mostra que a empresa não está acomodada. Juntou esses três, temos um negócio de altíssima qualidade. Beleza, teoria entendida. Agora vamos para o que interessa, a prática. Como essa estrutura se sai quando a gente aplica ela em dois gigantes da nossa economia? Vamos começar com bancos e energia. E no setor de bancos, depois de passar por esses filtros, quem aparece no topo? Um nome que todo mundo conhece, Itaú Unibanco. Mas a gente não quer só o nome, a gente quer saber o porquê. Vamos olhar os números. Lembra do primeiro critério, o ROI? Pois é, o Itaú entrega uma média histórica de 18%. Isso está bem acima dos 15% que a gente definiu como um selo de qualidade, né? Na prática, isso quer dizer que o banco é uma máquina muito eficiente de gerar lucro com o capital que tem em mãos. Agora, olha só essa trajetória do lucro. O lucro simplesmente pula de 12,5 para quase 46 bilhões de reais. Isso dá um crescimento anualizado maior que a nossa meta de 9%. Mas sabe o que chama ainda mais atenção aqui? A consistência. Repara que mesmo nos anos mais difíceis para a economia, o lucro quase não balança. É essa combinação de crescimento forte com estabilidade que coloca o Itaú nessa posição. Ok, saindo dos bancos e indo para a energia. Aqui, a nossa análise aponta para a Taesa. Ela atua na transmissão de energia, um negócio conhecido pelas margens altas e pela receita super previsível. É um modelo de negócio, olha, super robusto. E se a gente achou o ROE do Itaú bom, segura essa. O da Taesa está em outra categoria, quase 24% de média. Esse gráfico aqui não me deixa mentir. A rentabilidade da Taesa é simplesmente absurda. Ela não só passa com folga da nossa marca de 15%, como se estabelece num patamar de excelência. E, gente, esse ponto aqui é fundamental. Pensa bem, tanto o Itaú quanto a Taesa, que já são empresas enormes, consolidadas, conseguem crescer seus lucros perto de 9% todo santo ano. E isso é muito, mas muito difícil de fazer. Conseguir um crescimento desses de forma consistente é o que realmente separa as empresas boas das excepcionais. Bora continuar nossa jornada? Próxima parada, seguros e saneamento. 2 setores também conhecidos por serem muito resilientes e ótimos geradores de caixa. No mundo dos seguros, a nossa análise aponta para a Caixa Seguridade. Ela até tem menos tempo de bolsa de valores, é mais novata, digamos assim, mas os números que ela apresenta, nossa, são de cair o queixo. E que números, hein? Dá uma olhada nesse ROE médio, 27%. É um nível de rentabilidade espetacular, de verdade. E não é só isso. Esse ROE vem junto com um crescimento de lucro de mais ou menos 10% ao ano. É a receita perfeita. Qualidade altíssima e crescimento forte. Fechando essa dupla, vamos para o saneamento. Aqui a história mostra que a Sanepar é, olha, quase imbatível. A consistência dos resultados dela ao longo dos anos é algo realmente impressionante. E o motivo está aqui, bem claro nesse número. Imagina só,
cresceu o lucro, na média, mais de 13% todo ano, nos últimos 10 anos. Isso é coisa de gente grande, de verdade. É extremamente raro. E para completar, o ROI dela fica ali, bem pertinho dos nossos 15% de qualidade. Não tem como discutir, é a líder do setor. Uma pausa rápida. Fazer uma análise dessas, mergulhando nos números, ajuda a ter mais clareza na hora de decidir, né? Se esse tipo de conteúdo aprofundado faz sentido, vale muito a pena se inscrever no canal para não perder os próximos. No fim das contas, esse método todo que a gente está vendo aqui serve para uma coisa: buscar mais segurança nos investimentos com base em fatos, em dados. E para isso, a melhor arma é sempre o conhecimento. E falando em conhecimento, para quem quer ir ainda mais fundo, eu deixei uma seleção especial de livros aqui na descrição. São leituras que eu considero obrigatórias para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. Tudo bem, agora a gente entra num terreno um pouco mais espinhoso. O setor de telecomunicações. É aqui que o jogo fica mais complexo e a gente precisa separar o que é uma empresa boa do que é um investimento bom. E o dilema é exatamente este. Ninguém discute que a Vivo, a Telefônica Brasil, é a melhor do setor. Os fundamentos dela são rochosos, super sólidos. Só que tem um porém gigante. Até o melhor negócio do mundo, se a gente pagar caro demais por ele, pode virar um investimento ruim. Preço importa, e muito. E essa tabela aqui mata a charada. O lucro da Vivo cresce ali na casa dos 6,5% ao ano. É um crescimento ok, um pouco acima da inflação, mas não é nada explosivo. Pagar um preço esticado por um crescimento desses é complicado. Agora compara com uma empresa de alto crescimento como a WEG, que cresce seu lucro perto de 20% ao ano. Aí sim, nesse caso, um preço mais alto pode até fazer sentido. É outra história, né? Não dá para colocar tudo no mesmo saco. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas as peças e olhar o quadro completo, comparando lado a lado os campeões que a gente encontrou. Então, resumindo a ópera, temos o Itaú como líder consistente. A Taesa é a rainha da lucratividade, com aquele ROI absurdo. A Caixa Seguridade impressiona com o maior ROI de todos. A Sanepar leva o troféu de maior crescimento de lucro. E a Vivo? Bom, a Vivo é aquela empresa ótima, de qualidade indiscutível, mas que fica com um asterisco gigante do preço, que não parece conversar muito bem com o crescimento mais modesto que ela entrega. E para a gente terminar, fica a provocação. Pensando numa carteira de longo prazo, para a vida toda, o que pesa mais? A lucratividade absurda de uma Taesa, o crescimento forte de uma Sanepar ou a consistência de um Itaú? A resposta não é única, né? Quero muito saber a opinião de quem nos assiste, deixem aí nos comentários. E claro, para não perder as próximas análises, é só se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.